Bomba! Júlio Martins, Julito, vincula Zapatero com o financiamento ilegal do PSOE de Pedro Sanches através da Venezuela. Vamos começar! Muito boa noite a todos e bem-vindos a uma nova edição de Medidas Cautelares. E muita atenção, porque Julito Martins está revelando tudo. E no documento que apresentou nas últimas horas ao juiz da Audiência Nacional, José Luiz Calama, pouco antes de depor nesta terça-feira. Revela outra questão importantíssima, gravíssima, que é a ligação do ex-primeiro-ministro José Luiz Rodrigues Zapatero com o financiamento. O financiamento ilegal do partido PSOE de Pedro Sanches através da Venezuela. Como vocês estão ouvindo, vamos compartilhar na tela esse documento do empresário Júlio Martins, conhecido como Julito, que certamente deixa Zapatero à beira do precipício. Antes de mais nada, se ainda não fizeram, lembrem-se de se inscrever no canal Medidas Cautelares, que já estamos a caminho dos 142 mil inscritos. E vamos colocar agora na tela esse documento que, como dissemos, foi apresentado por Júlio Martins ao juiz da Audiência Nacional, José Luiz Calama, diante de quem ele vai depor nesta terça-feira. No vídeo anterior falamos sobre a primeira parte do documento, mas é que na segunda parte do documento também vem a bomba, que é a ligação de Zapatero com Francisco Flores. Quem acompanha este canal de Medidas Cautelares vai se lembrar de Francisco Flores. Francisco Flores é quem está ligado à sociedade. Apamate, isso realmente soa familiar para vocês? Apamate, essa empresa que revelamos com exclusividade, que seria a peça-chave do financiamento ilegal do PSOE, com as famosas cotas de petróleo da Venezuela, da PDVSA, no valor de 250 milhões de dólares. Então vamos entrar nos detalhes desse documento de 6 páginas. E vamos direto à seção em que Júlio Martins liga Zapatero a esse financiamento ilegal da Venezuela. Através da peça-chave, que é esse banqueiro supostamente falecido ligado ao chavismo, que é Francisco Flores. Ele fala dos clientes de análises relevante, que é a empresa de Júlio Martins, pela qual teriam sido canalizadas essas comissões ilegais de Zapatero pelo resgate do governo de Pedro Sanches à companhia Plus Plus Ultra. E entre os clientes de análises relevante, neste documento de 6 páginas, Júlio Martins fala da Soft Gestor. O que essa empresa diz? Diz o seguinte: paralelamente à relação com a Plus Plus Ultra, o senhor Rodrigues Zapatero captou para análises relevante a Soft Gestor SL, empresa vinculada ao falecido empresário venezuelano, senhor Francisco Flores. Entre ambas empresas foi firmado um contrato padrão, com o mesmo objeto social que aparece no contrato da Plus Plus Ultra. Por quê? Como explicará Júlio Martins, Francisco Flores tinha grande interesse em contar com a assessoria direta do ex-presidente Rodrigues Zapatero, a quem ele havia conhecido na Venezuela e com quem mantinha uma boa relação. Fazemos um parêntese. Quem foi a primeira pessoa que falou de Francisco Flores? Nada mais, nada menos do que Víctor de Aldama. Víctor de Aldama, em depoimento secreto em março, diante do juiz da Audiência Nacional. Ismael Moreno, que é quem investiga o financiamento ilegal do PSOE, já disse que a peça-chave de toda essa história era Francisco Flores, um banqueiro, um empresário ligado ao chavismo, supostamente falecido no mês de fevereiro passado e proprietário ou vinculado a uma empresa chamada Apamate. Através da Apamate, foram canalizados os 250 milhões de dólares em cotas da PDVSA, da empresa estatal venezuelana PDVSA, que acabou sendo usado para financiar ilegalmente a Internacional Socialista, presidida por Pedro Sanches, e o próprio Partido Socialista de Pedro Sanches. Como revelamos com exclusividade no Medidas Cautelares e no Liberdade Digital, esses fundos foram canalizados por meio de contas bancárias no Panamá, na Rússia e também pelos que participaram dessa gestão a partir da Espanha. Foi, por um lado, o ex-ministro dos Transportes e braço direito de Pedro Sanches,
José Luiz Ábalos, em primeira instância, e o ex-presidente do governo, José Luiz Rodrigues Zapatero, em segunda instância. Digamos que primeiro quem começou a gestão foi Ábalos. Aconteceu algo e Zapatero retomou essa gestão. Através dessa empresa, a PAMAT, foram desviados os pagamentos dessas cotas de petróleo da PDVSA, no valor de 250 milhões de dólares, que serviram, no final das contas, para financiar o Partido Socialista de Pedro Sanches e a Internacional Socialista. Por isso é tão relevante, então, essa investigação de Francisco Flores em torno dessa sociedade chamada APAMAT, que está sendo investigada. Por um lado, pela UCO, a Unidade Central Operativa da Guarda Civil, no âmbito da investigação do juiz Moreno sobre o financiamento ilegal do PSOE. E, por outro lado, pela Unidade de Delinquência Econômica e Fiscal da Polícia Nacional, UDF. No contexto desta investigação do caso Plus Ultra, que também pode ser chamado de caso Zapatero. Não é? Portanto, Francisco Flores, segundo Júlio Martins, mantinha uma relação muito boa com Zapatero. E Zapatero, que está ligado a Francisco Flores, recomendou a contratação de Francisco Flores por meio desta empresa Soft Gestor. Com isso, no final das contas, estamos falando da mesma coisa. Os desdobramentos de toda a corrupção em torno do Partido Socialista, Pedro Sanches e José Luiz Rodrigues Zapatero. Mas, além da Soft Gestor, essa empresa de Francisco Flores também, no documento enviado por Júlio Martins ao juiz Calama antes do seu depoimento, são feitas outras referências a outros clientes da empresa Análises Relevante. Diz aqui, e a defesa de Júlio Martins, liderada pela advogada Maria Dolores Marques de Prado, sobre as Inteligência Prospectiva, que é outra das empresas que vocês devem conhecer, certo? Diz que, em meados do ano de 2020, a empresa Lasca e Ilimitada, depois chamada de Inteligência Prospectiva, assinou um contrato com Análises Relevante idêntico aos anteriores. Essa empresa pertence aos irmãos Amaro Chacón, cidadãos de origem venezuelana que na época residiam na Espanha. Da mesma forma que com os outros clientes, a relação com a família Amaro veio através do senhor Rodrigues Zapatero. Os irmãos Amaro decidiram contratar os serviços de consultoria de Zapatero e o senhor Martins viajou diversas vezes à Venezuela para realizar tarefas relacionadas aos assuntos deles naquele país. A partir de 2023, eles não renovaram o contrato com Análises Relevante e mantiveram uma relação direta com o senhor Rodrigues Zapatero. Outro dos clientes, a Aldesa, segundo a defesa de Júlio Martins, diz: finalmente, a quarta empresa que contratou os serviços de Análises Relevante no último trimestre de 2021 foi o Grupo Aldesa S.A., que continuou com Análises Relevante até o primeiro trimestre de 2023. Em 1º de outubro de 2021, foi firmado entre Análises Relevante e o Grupo Aldesa S.A., um contrato de assessoria idêntico aos anteriores, recebendo uma remuneração por esses serviços de 5 mil euros mensais mais impostos. O verdadeiro objetivo do contrato foi a assessoria pessoal de Zapatero à empresa para todas as questões que pudessem surgir. Último ponto: dinheiro em espécie encontrado na residência de Júlio Martins. Vocês já sabem que durante a operação da UDF, a Unidade de Delitos Econômicos e Fiscais da Polícia, também houve uma busca justamente na residência de Júlio Martins, o sócio, laranja, amigo, como quiserem chamar, do Zapatero. Pois bem, diz neste documento a defesa de Júlio Martins que, quanto ao dinheiro em espécie, cerca de 286 mil euros encontrado na residência da rua Diego de León, em Madrid, onde morava Júlio Martins. Trata-se de dinheiro obtido pela venda de ativos imobiliários não relacionados com os fatos objeto deste processo. E essa é a informação que revelamos em medidas cautelares. O empresário Júlio Martins Julito comprova a estreita relação entre o ex-presidente do governo, José Luiz Rodrigues Zapatero, e o banqueiro ligado ao chavismo, supostamente falecido em fevereiro passado, Francisco Flores,
que foi uma peça-chave no suposto financiamento ilegal do Partido Socialista com os fundos provenientes do regime venezuelano de Nicolás Maduro. Como revelamos com exclusividade em medidas cautelares e na Liberdade Digital, Francisco Flores era um empresário vinculado à sociedade Apamate, e justamente através da Apamate, a sociedade foram canalizados as cotas de petróleo no valor de 250 euros, milhões de dólares que serviram para financiar a Internacional Socialista de Pedro Sánchez e também o próprio Partido Socialista de Pedro Sánchez. Importante revelação feita pelo empresário Júlio Martins ao juiz Calama pouco antes de seu depoimento como investigado nesta terça-feira. Claro, qualquer novidade sobre tudo o que acontecer amanhã nesse depoimento de Júlio Martins diante do juiz Calama, no âmbito do caso Zapatero, o caso Plus Ultra, vocês terão aqui em Medidas Cautelares. Por aqui encerramos esta edição de Medidas Cautelares. Espero que tenham gostado, que tenham aproveitado. E se for assim, já sabem que podem deixar seus comentários, suas opiniões. Inscrevam-se se ainda não fizeram isso, clicando no sininho para que sejam avisados toda vez que eu subir um vídeo. E, claro, vocês podem se tornar membros como os escolhidos por menos de 4 euros por mês e como os supremos por menos de 8 euros por mês. Vocês também podem fazer contribuições via BIC1 no número 627556370, 627556370. O principal, como sempre falo, é que essa informação alcance todos, pois informação é poder. Até breve!